Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver vendo essa aula. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai começar aí com a nossa segunda aula de geografia, no qual a gente vai continuar tratando dos conceitos geográficos, né? Entender o porquê que a geografia ela serve para o nosso dia a dia, né? O que acontece? Quando você se perde no mercado, vamos lá esse exemplo. Você se perde no mercado da sua mãe. Você está com sua mãe comprando, tal, bonitinho, só que daí você vê algo que te interessa e não presta atenção para onde sua mãe está indo. E daí ela te liga. Qual que vai ser a sua resposta? Estou perto de tal coisa, certo? Aí ela vai lá e te acha perto dessa tal coisa. Isso se chama ponto de referência, ou seja, um local, um lugar, para achar outro lugar. Quer ver um exemplo? Nossa escola, Centro de Ensino Fundamental 11 de Ceilândia. Ela fica abaixo da estação de metrô Ceilândia Sul e acima do campo sintético da Guariroba. Isso é um ponto de referência. A nossa escola ela também pode ser utilizada para ser um ponto de referência para a sua casa. Tipo, eu moro perto da minha escola. E onde é que é a sua escola? Então, minha escola é o Centro de Ensino Fundamental 11, né? Então, como você vai conseguir identificar um local, um lugar, sem esse ponto de referência? Já parou para pensar? Como assim, professor? Então, querida aluna, do nada, eu faço isso e você vai estar no deserto, né? E você sabe que existe uma cidade perto do deserto, porém está ao norte cardeal. Aí você fala, professor, como é que eu vou me achar se eu não tenho um ponto de referência? Qual vai ser seu ponto de referência no deserto? Só tem areia. Né? Já parou para pensar nisso? Então, nesse caso, não tem como você utilizar um ponto de referência. Porém, a gente tem outras técnicas que a gente pode utilizar nesse tipo de situação. Beleza? Outro exemplo prático aqui pra gente, aqui que mora em Brasília. Você se perdeu na Floresta Nacional, que fica ali perto ali da 070. Como é que você vai se localizar? Aí você sabe que a portaria está ao sul. Então você vai utilizar algumas técnicas para conseguir se localizar. Então essas técnicas a gente vai começar a compreender agora. Atualmente que eu falo nessa era moderna, quando começaram as grandes navegações pelo mundo, os grandes descobrimentos, no século XIV, século XV, a gente começou a utilizar bastante a bússola. A bússola, daqui a pouco eu vou trazer um conceito para vocês, ela era bastante utilizada pelos navegadores. Ela era extremamente importante para você conseguir seguir para um destino. A bússola, como eu falei para vocês, daqui a pouco eu vou explicar direitinho, ela sempre vai apontar para o cardeal norte. Ela tem uma agulha, e essa agulha ela vai sempre apontar para a nossa região norte do mundo. Então, na modernidade, a gente começa a utilizar o GPS. Esse GPS que você tem, seu pai tem no carro, no celular, no computador, você consegue se localizar através do GPS de uma maneira bem simples. Por exemplo, eu quero ir para o centro da Ceilândia. Como é que eu vou chegar no centro da Ceilândia? Eu coloco de onde eu estou saindo, que no caso é o seu lugar, e o lugar de destino. Isso é bem prático e bem fácil. E basicamente todos os smartphones hoje vai ter essa tecnologia. Essa tecnologia ela vai funcionar tanto com internet ou sem internet, dependendo do seu aparelho, dependendo da configuração do seu aparelho. O GPS, no caso, nos smartphones. Então, a bússola meio que acabou em desuso. Mas antes mesmo da bússola, como é que as pessoas sabiam a sua localização? Então, a gente vai ver mais para frente que através dos astros, do Sol, das estrelas, através de tudo isso a gente conseguia, o povo passado conseguia se localizar. Mas você já parou para pensar como é que funciona um GPS?
Como é que os dados chegam no seu celular? Ah, e detalhe, não é o seu celular só que vai ser um GPS. Existe um próprio aparelho GPS, que é bastante utilizado para pesquisas e demarcação, né, para demarcar um determinado lugar. Então, como é que vai funcionar o GPS? Existem alguns satélites, né, e esses satélites, como vocês estão vendo aqui na nossa imagem, eles vão demorar 12 horas para fazer a nossa órbita, né, a órbita da Terra. A cada 12 horas, os GPS fazem essa órbita da Terra. E nós temos 24 GPS, satélites de GPS disponível na nossa órbita, né? Então, o sistema que faz o GPS funcionar é constituído por 24 satélites na nossa órbita, a cerca de 20 mil quilômetros de altitude, né? Esse GPS ele vai demorar 12 horas para fazer a rota da nossa órbita e a cada 24 horas ele faz 2 órbitas da nossa Terra. E a bússola, como é que ela vai funcionar? Antes do GPS, do celular, né, como já havia falado para vocês, as grandes navegações, a bússola já era utilizada, né? Século XIV, século XV, né, 500 anos atrás. Só que tem um porém. Olha essa curiosidade. A bússola ela surgiu na China, no século I, ou século I. Né? Então a bússola ela vai sempre apontar para o norte, como eu falei para vocês, por conta do magnetismo da nossa Terra. Né? Aí a agulha ela vai ter um ímã, e esse ímã ele sempre vai puxar para o nosso lado cardial norte. Né? E esse lado cardial norte ele vai ser o ponto principal de magnitude da nossa Terra, né? O ponto magnético da nossa Terra. Nesse vídeo aqui, nesse pequeno demonstração, a gente tem uma bússola. E vocês podem observar aqui, ó. Norte, sul, leste, oeste. Né? Esses são nossos pontos cardeais. Né? O famoso ponto cardial. São os principais da nossa rosa do vento. Né? Se a gente quer ir para o norte, para o sul, ou para o leste e oeste. E ele vai ser bastante utilizado nas bússolas. Né? Como vocês vão ver aqui na próxima imagem. Né? Na rosa dos ventos. A orientação pelo Sol. Já percebeu que o Sol ele nasce de um lado e se põe de outro lado? Observe amanhã na sua casa. Na hora que o Sol aparecer na sua janela, você vai localizar para onde surgiu esse Sol. E por volta de 6 horas, 6 e meia da tarde, você vai observar para onde vai esse Sol. Né? Esse Sol, ele nasce do lado leste e se opõe do lado oeste. Então, através disso, a gente consegue observar, buscar onde está o leste, onde está o oeste, onde está o norte e onde está o sul. Ou seja, se você se perder, fiquei um dia perdido na floresta, você vai observar para onde o Sol está se pondo. Depois vai analisar onde ele nasceu. Através desses dados, você já consegue observar o leste ou o oeste, norte ou sul, para onde você queira ir. Tá? Deixa eu ver aqui. Detalhe. Quem vai se movimentar é a Terra. Tá? A Terra ela vai se movimentar e não o Sol. Beleza? Como vocês vão ver aqui na nossa próxima imagem. Olha só a representação de uma pessoa analisando onde está o leste e onde está o oeste. Quando você localiza o leste e o oeste, fica mais fácil de você localizar o norte e o sul. Vamos supor que aqui está o leste e aqui está o oeste. Ou seja, o Sol nasce desse lado de cá e se põe desse lado de cá. Na nossa frente, a gente vai ter o norte. Atrás da gente, a gente vai ter o sul.
E é através disso que a gente consegue utilizar o Sol para nos localizar. Beleza? Olha, que eu falei para vocês aí a nossa Rosa dos Ventos. Nossa Rosa dos Ventos, ela vai possuir os pontos cardeais, os pontos colaterais e os pontos subcolaterais. O que acontece? Quando você falar, estão a norte. Tá, mas a norte, onde exatamente? Vai ter uma margem de erro. Né? Então a gente vai poder utilizar aí as outras nomenclaturas, opa, quase não sai. E a gente pode utilizar aí, como por exemplo, perto do norte tem o noroeste. Né? E perto do noroeste a gente vai ter aí o noroeste, né? Mistura de norte com noroeste, beleza? Então essa aqui é a nossa famosa Rosa dos Ventos. No final da nossa aula eu vou deixar um link para vocês, que vai estar na descrição no YouTube. Vocês vão poder utilizar um jogo virtual para aprender mais sobre as Rosas dos Ventos, beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar aí para o YouTube, né, para as perguntas no YouTube, para o site da escola, né, ou mesmo nas minhas redes sociais. Quem tiver aí pode mandar uma mensagem que eu tiro essas dúvidas relacionadas às nossas aulas, tá? E a gente vai começar a observar agora, a gente já está chegando no finalzinho da nossa aula, que existem alguns movimentos importantes da nossa Terra, né? Um desses movimentos é o movimento de rotação, né? Já parou para pensar que a Terra, ela gira? A gente vai ver daqui a pouco a representação, né? E esse giro que a Terra dá demora aproximadamente 23 horas, 56 minutos e 4 segundos para ela completar uma volta completa em torno do seu eixo. Como é que a gente consegue observar isso? A gente mais para frente vai estudar um pouco sobre fusos horários, né? Por exemplo, se aqui nossa região está de dia, lá na parte do Oriente já vai estar de noite, né? Justamente por conta desse movimento que a Terra faz. A Terra faz um movimento e o Sol está aqui, ó. Então, cada parte da Terra ela vai receber a radiação do Sol. Isso é extremamente importante também para a gente definir aí o dia e a noite e as estações do ano. Esse é conteúdo um pouco mais para frente, tá? Então, como eu já falei para vocês, a Terra ela gira em torno do seu próprio eixo. E esse movimento se chama movimento de rotação. Beleza? Olha só, observe a nossa Terra girando em torno do seu próprio eixo. Vocês podem perceber aqui que a Terra ela não vai ser totalmente redonda no formato dela, né? Essa aqui é uma representação do nosso planeta Terra, possivelmente tirada de uma imagem de satélite, a construção através de imagem de satélite. E a gente tem aí o famoso movimento de translação, que vai definir aí o nosso calendário, que é o gregoriano, né? O calendário gregoriano, que a gente utiliza no nosso dia a dia. Professor, todos os locais utilizam esse mesmo calendário? Não, nem todos os locais utilizam esse mesmo calendário. Grande parte do mundo vai utilizar, né? Mas outras regiões vão escolher utilizar outros tipos de calendário. Só que esse calendário é o mais famoso entre todos. A Terra ela vai estar em constante movimento. E a translação é um dos principais movimentos do nosso planeta Terra. O movimento de translação ele já vai ocorrer aí. Acontece quando a Terra completa uma volta ao redor do Sol, né? O Sol está aqui e a Terra ela vai girar através do Sol. E essa volta ao redor do Sol, a Terra demora em torno de 365 dias e 6 horas, né? Vamos observar uma coisa aqui. 6 mais 6, 12, 12 mais 12, 24. 24 igual a um dia, né? Então, por isso que existe o ano bissexto, né? A cada 4 anos vai ter um ano bissexto, que vai acrescentar um dia no nosso ano. Olha que curiosidade. Quem nasce no dia 29 de fevereiro, ele comemora aniversário que dia?
Ou ele só faz aniversário de 4 em 4 anos? Na realidade, vai ficar a critério da mãe ou do pai que registrar essa criança, né? Essa criança ela pode ser registrada tanto no dia 28 de fevereiro, como no dia 1º de março, beleza? Então, existe um ano bissexto justamente por conta disso. A Terra vai demorar aí 365 dias e 6 horas para fazer o movimento de translação, que é justamente aí o movimento que a Terra faz em torno do Sol. Olha que interessante. Para observar o céu qualquer dia desses. Você vai olhar para uma estrela. Você vai fixar seu olhar por alguns minutos para a estrela, né? Quando você observa alguns minutos, você vai perceber que a estrela vai estar andando. Esse é o nosso famoso movimento de rotação. Se eu não me engano, eu vou buscar essa informação depois para a próxima aula, mas a Terra ela se move em torno de 1.600 km por hora, 1.620 por aí, né? Então a gente não vai perceber esse movimento, a não ser se a gente ficar olhando para o céu o tempo todo como referência a uma estrela, né? Isso de noite. Esse aqui é o nosso movimento de translação. Vocês estão observando que a Terra está girando em torno do Sol? Esse movimento é o que vai definir os anos no nosso calendário gregoriano. Beleza? Agora a gente está chegando ao fim. Eu vou deixar uma atividade para vocês, que vai estar na descrição do vídeo, né? Que é para a gente já ter um norte, né? Para a gente ter uma ideia do que a gente está estudando no nosso dia a dia, para vocês não ficarem parados em casa, né? São quatro questões, né? Um fala o que é orientação, o que é um ponto de referência, como funciona a localização pelo Sol e como funciona a localização pela bússola. Você pode utilizar livros, vocês podem perguntar para os pais de vocês o que eles acham, vocês podem utilizar inclusive a internet, né? E depois aí eu quero ver quando a gente voltar às nossas aulas, beleza? Esse aqui é o nosso link que eu vou deixar disponível para vocês, daquele jogo da Rosa dos Ventos. E, recado importante, cuidem-se, cuidem do pai de vocês, da mãe de vocês, dos avós de vocês, de todos os seus familiares. Se for sair de casa, use máscara, leve, se possível, álcool em gel e lave as mãos todas as horas, beleza? Qualquer dúvida, vocês podem me procurar, podem procurar a direção da escola, pode procurar os professores, que a gente vai estar aí sempre tentando tirar as dúvidas e levar o melhor conteúdo de aula para vocês, beleza? Desculpe a qualquer erro que eu tiver cometido nessa nossa aula, mas estou aí me adaptando a esse tipo de situação que é dar aula online, que é bem difícil, beleza? Abraço a todos vocês.